Eu comecei a praticar a lei da atração e esse foi o resultado. Será que funcionou? Fiz esse vídeo para ajudar algumas pessoas que ainda querem entender como que funciona toda essa questão de atração, energia quântica, visualização. Muita gente assiste conteúdo ou já leu o livro, como aquele livro O Segredo, né, que teve até um filme, O Segredo, e acha que é só por um caminho, acaba não conseguindo resultado e acaba não entendendo, abandonando isso, não vendo o que realmente é isso e como que funciona. E o que muita gente não fala, não compartilha, muita gente tem resultado e não divulga. Você muitas vezes não entende o que acontece no mundo, cara. E muita coisa acontece justamente porque a pessoa que consegue conquistar aquilo ali, ela pegou o padrão, o modo, o método de se relacionar com essa questão de visualização e energia quântica. Com o universo, com Deus, com toda a criação que vai responder aquilo que você está transmitindo, que você está acreditando, que você está passando. Eu comecei esse teste, vamos dizer assim, na verdade não como teste, como algo que eu acreditei, justamente por isso que eu tive o resultado que eu vou dizer. E lá atrás eu já tinha lido livro como O Segredo, já tinha visto e tal, só que a forma que é explicada lá é uma coisa meio que contando uma história, tem toda a parte de exemplos e tal, e a prática a pessoa às vezes não consegue entender, porque o método que foi feito ali no livro, a pessoa lê e tal e não consegue prender a atenção para seguir e experimentar na vida mesmo e tal. Então, quando você consegue encontrar conteúdo, que é justamente o que eu tô fazendo aqui, começando a fazer aqui, né? Porque eu acho super importante ajudar pessoas que se interessam por esse tema. E quando você começa a encontrar conteúdo que pode te ajudar com práticas, com coisas efetivas, com coisas que vão te explicar como fazer, métodos, né? Acho que se torna mais fácil do que você simplesmente divulgar um conteúdo enorme e a pessoa às vezes não tem tempo, não tem paciência, não vai ter interesse em ler aquilo ali. É muito mais fácil quando uma pessoa tem algum tipo de resultado em alguma coisa na vida e ela compartilha aquele resultado ali e como ela fez. É meio que, acho que esse é o grande segredo ali, né? O segredo é a pessoa compartilhar o que ela fez para ter resultado. Se todo mundo fizesse isso, talvez a vida fosse mais fácil, né? E essa questão de energia quântica, visualização, mexe muito com a parte da fé. Quando você tem fé, quando você acredita que você vai conseguir aquilo ali, você tem determinação, você acaba conseguindo justamente pelo que está ali pela configuração ali da sua mente, pelo padrão que você cria. Pretendo fazer outros vídeos explicando exatamente como funciona esse padrão e o que isso tem a ver com física quântica, com energia, com matéria e com criação. Mas quando eu comecei a testar, eu fiquei esse período aí, aproximadamente aí 30 dias utilizando, já faz um tempo, mas agora que eu tô gravando o vídeo, depois que eu tive resultado. Eu lembro que eu assisti vídeo e conteúdo do Mário Schwartzman, e ele explicava na prática a questão do diário de gratidão. E quando eu comecei a testar isso, eu fazia até no computador, depois no livro mesmo, no próprio caderno, que é importante que você tá ali passando e se concentrando na criação ali do que você escreve, e você acaba passando aquela emoção, aquela vontade, aquela fé. Essa é a palavra, é fé. Você acaba tendo fé naquilo que você está escrevendo. E é a única forma de fazer isso funcionar. Então eu comecei
escrevendo ali tudo que eu tinha, seguindo ali o que eu aprendi, né? Tudo que eu tinha gratidão, tudo que eu já tinha e tudo aquilo que eu já havia conquistado, que muitas coisas foram difíceis tal, e às vezes coisas que eu nem acreditava que eu conquistaria. E depois quando você começa a escrever isso, a fazer uma lista, você vê que, cara, tem coisa que lá atrás você não imaginava que você fosse conseguir conquistar, e você conquistou. Então você começa a acreditar que é possível, porque já foi possível e você já provou isso. Então quando você começa a fazer o diário de gratidão nesse sentido de agradecer pelo que você já tem, você começa a raciocinar, pô, isso aqui é possível porque um dia eu nem pensava que eu fosse ter isso aqui. Então já começa por aí, pela gratidão, por você já ser grato àquilo ali que você já tem. E você meio que já abre um portal aí para sua fé começar a ser maior, né? Naquilo que você ainda não tem, mas que você sabe que você vai ter. Esse é o segredo também. A outra coisa que eu fiz, além de fazer essa questão de começar a agradecer, né, pelo que eu já tinha, e isso abriu minha mente. Eu falei, cara, eu já tenho isso aqui, eu já conquistei isso aqui, então é possível conquistar coisas novas. E uma das coisas que o Mário ensinou e que outros estudiosos da área também ensinam é a própria questão de você, além de agradecer pelo que você já tem, de você pedir coisas que você ainda não tem. Mas eu fiz isso no sentido, no próprio vídeo do Mário, nos vídeos dele, explicação, ele falava que você deveria fazer uma lista de coisas que você deseja. Só que essa primeira lista, em um mês, você, naquele mês ali, por exemplo, no final de ano, eu não lembro quando era, não lembro se era novembro, outubro, por ali, eu fiz uma lista naquele mês ali, e foi antes disso. Eu fiz uma lista, acho que era lá pro meio do ano, eu fiz uma lista, você acaba até esquecendo, cara, porque a forma que ele fala, esse é o segredo, você escrever uma lista de coisas que você quer mesmo, você faz como um pedido, como se você estivesse pedindo exatamente a Deus, ao Pai, né? Muita gente fala universo, quem é cristão, a Deus. Você faz uma lista pedindo aquilo ali que você deseja, e essa lista ali você faz para aquele mês de coisas mesmo, materiais. Ele fala que é importante não pedir diretamente ali dinheiro. Se você quiser, você até pede, mas é uma coisa que coisas que você quer que aconteçam. Você quer um novo emprego, você quer um carro, você quer uma ação, concretizar uma venda. Eu lembro que tinha uma venda que eu queria concretizar, e essa foi uma das viradas de chave. Eu escrevi inclusive isso, que eu queria fazer uma venda, tal, queria algumas coisas, e eu fiz uma lista, e essa lista você esquece durante aquele mês. Fez aquilo ali, escreveu no caderno, vira a página, esquece aquilo ali. Não mais vai falar sobre aquilo ali, não vai pedir mais nada. Durante aquele mês ali você vai esquecer. Chega a um ponto que você começa a esquecer aquilo que você pediu, e as coisas vão acontecendo, você vai seguindo, sua vida vai andando, você vai experimentando coisas, tá? Você vai vendo que as coisas vão acontecendo. Claro que você tem que fazer aquilo ali acreditando, né, que você está fazendo e que você vai ter aquele resultado. O grande segredo é o que eu pretendo fazer outros vídeos explicando exatamente sobre isso, como você chegar a esse nível. O grande segredo é, depois que você escrever aquilo ali, cara, você confiar que aquilo ali já está feito. Você dorme tranquilo, fica tranquilo, e você sabe que aquele resultado ali, aquele desejo ali, aquele pedido vai ser atendido, e que de alguma forma as coisas vão caminhar perfeitamente, mesmo que não pareça, para o caminho que você quer, para que aquilo ali chegue até você. Por exemplo, eu lembro que em relação a essa venda, aconteceu uma grande oportunidade de venda do que eu queria vender, e essa venda e essa oportunidade não se concretizou. E eu tinha pedido. Falei, cara, mas não é possível. Não aconteceu e, pô, já estava tudo certo, ia se concretizar, mas não aconteceu. Então, pô, tem algo errado aí e tal, mas eu acabei deixando até de lado isso e deixando o tempo passar, porque eu confiei. Eu falei, cara,
Eu tinha visto também um vídeo falando que, um conteúdo falando que quando as coisas tendem a acontecer, não importa o caminho, o jeito, mas elas vão acontecer. Não é pelo meio que você quer, pelo caminho que você deseja, mas vai acontecer. Então você fica tranquilo quanto a isso. Então muitas vezes você tem que perder alguma coisa ali, sair de algum emprego, para você ter um emprego novo, para você ter uma conquista nova. Aí você começa a questionar, poxa, mas eu pedi ganhar melhor, eu pedi um novo cargo e eu saí do meu emprego. Cara, esse foi o caminho para que você conquistasse um novo cargo. Ah, mas eu pedi uma venda, por exemplo. Eu queria concretizar uma venda e essa venda apareceu uma pessoa super interessada, tal, pá. Depois eu vi que essa pessoa não seria um bom comprador e aí explicou, né? Não se concretizou. E aí passou um tempo, uns meses, e outra pessoa apareceu e foi um comprador bem melhor. A forma que ele quis fazer o negócio foi bem melhor. Então, assim, aí depois eu lembrei, eu falei, cara, eu pedi lá atrás que isso se concretizasse. Não importa a forma, não foi do meu jeito, não foi no meu momento, mas foi no momento certo. E o momento certo porque eu acreditei, eu confiei. Eu até questionei no começo assim, eu falei, poxa, mas poderia já ter acontecido, né? Ia ser tudo certinho, tudo do jeito que eu queria, mas não foi do jeito que eu queria, foi do jeito que tinha que ser e foi do melhor jeito. Foi do jeito que ficou melhor pra mim, ficou melhor pra todo mundo. Então, assim, muitas vezes você questiona, você acha que não funciona, mas funciona. Então, dessa forma, nesse período, coisas que eu escrevi lá atrás, quando eu fiz primeiro eu agradecer o que eu já tinha, depois eu escrevi como pedidos. Tudo seguindo as dicas ali do Mário Schwarzman. Pedidos, um deles era essa venda que aconteceu, e os outros pedidos também foram acontecendo. Coisas daquela lista, que eu já via que eu nem precisava mais, que eu nem queria mais, mas se eu quisesse, naquele momento, eu poderia ter. Pode acontecer isso também. Às vezes você pede coisas, você vai receber a condição de ter aquilo ali, mas às vezes não faz mais sentido para você. Então é importante você saber também o que você pede. Resumir toda a história, funcionou. Entre esse período aí de 30 dias, eu tive que eu fiz e que 30 dias justamente porque você faz o pedido dentro de um mês, você esquece aquilo ali, não quer dizer que nos 30 dias que você pediu que aquilo ali vai acontecer, mas que as coisas vão caminhando para que você tenha resultados dentro daquilo ali que você pediu. E você vai ver que você se concentrando, você tendo fé, você fazendo da forma correta, vai dar certo. Existem uns caminhos, sim, uma forma de fazer, uma forma de falar. Eu pretendo fazer isso nos próximos vídeos dessa série aí que eu estou fazendo sobre esse assunto, que eu acho que pessoas devem ser ajudadas. Tem gente que está precisando resolver situações na vida e que se deparou com esse conteúdo. Não foi à toa que você se deparou com esse conteúdo, porque isso também já aconteceu comigo. E quando você começa a entender que aquilo funciona para você e aquilo também funciona para outras pessoas, e o papel das pessoas que entendem esse tipo de conteúdo, que sabem fazer e que tenha a paciência e que tenha a fé e que começam a entender como funciona todo esse tipo de relacionamento com a visualização, com a fé. O papel dessas pessoas é passar esse conteúdo para frente, porque isso vai fortalecer mais ainda a fé da própria pessoa e também vai ajudar outras pessoas que querem entender, que querem ver como funciona. Então fica aí a dica, durante esses 30 dias realmente funcionou. É claro que existem coisas que eu ainda espero, mas que como eu consegui resultados, eu tenho absoluta certeza que outros resultados virão. É claro que cada coisa em seu tempo e de acordo com o que tem que ser.
porque às vezes a gente é muito imediatista, a gente é muito ansioso, né? E quer que as coisas venham de uma forma muito rápida, mas às vezes você não está preparado para aquilo. Às vezes o contexto não é o melhor, como aquela primeira venda lá que eu achava que seria perfeita aquela pessoa, mas não seria, seria totalmente o contrário. Ia enrolar, ia demorar, não ia ser um bom caminho. E esse caminho que aconteceu foi o melhor. E que me proporcionou outras coisas que estavam naquela lista. Então, se você se identificou com esse conteúdo, se interessa por esse conteúdo, está pesquisando sobre isso, quer entender como funciona a questão de atração, de física quântica, né, de energia, matéria, toda essa questão que você já sabe o que é, se você já está pesquisando esse conteúdo, você caiu aqui, não foi à toa, você já sabe o que é, mas muitas vezes você não está conseguindo. E tem muito detalhe, cara, tem muito conteúdo, muita coisa ainda que eu pretendo passar aqui, muita coisa que é muito detalhezinho, até frequência musical que você escuta, que vai limpar ali sua mente, que vai deixar você mais tranquilo, mais calmo, mais preparado para receber as coisas. Se inscreve aí no canal e acompanhe o nosso conteúdo, né? Porque eu tenho certeza que vai acrescentar muito para a sua vida e para a vida de quem estiver aí próximo a você. Um abraço, até o próximo vídeo e seja mais estratégico.